problemas de confiança ministerial, problemas de saúde. E lembro-me que esse pastor, inclusivamente, ponderou se fazia sentido continuar numa determinada direção, quando ele tinha tido respostas bem recentes de que Deus estava confirmando o seu ministério. Mas houve um conjunto de fatores que fez com que uma derrocada abatesse sobre a sua vida. E aquilo que era adquirido, de repente, começou a ser tudo questionado. E foi um momento muito difícil. Faz parte da história desse pastor uma coisa muito interessante. No final de um culto, uma irmã da igreja foi a correr para esse pastor e disse uma coisa interessante. Disse assim: pastor, não se esqueça de uma coisa. O Salmo 121 não é apenas para os crentes. O Salmo 121 também é para os pastores. E, sinceramente, eu não me lembrava naquela altura o que é que dizia o Salmo 121. E eu lembro que eu desci as escadas da igreja, fui para a cave, abri a Bíblia no Salmo 121 e eu não tenho dúvidas que nesse dia o meu ministério recebeu uma nova força. Eu não tenho dúvidas que nesse dia o meu ministério foi projetado numa nova dimensão. Eu não tenho dúvidas que nesse dia Deus respondeu a todos os anseios e a todos os dilemas do meu coração. Pastor Fernando Carvalho, pastora Teresa, eu quero ler o Salmo 121 para vocês. Porque o Salmo 121 não é apenas para a igreja, o Salmo 121 é para nós, que diz: e levo os meus olhos para os montes, e de onde virá o socorro? Pastor Fernando, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Ele não vai deixar vacilar o seu pé, Ele não vai deixar vacilar o vosso pé. Aquilo que o diabo tem procurado fazer, tem procurado destruir, Deus vai trazer quadriplicado, quintuplicado, porque o nosso Deus é o Deus que restitui tudo aquilo que o diabo possa retirar. Confia em Deus. Firmem-se nas promessas de Deus. Aquilo que Deus tem feito na vossa vida, no vosso ministério, é mais suficiente para os irmãos confiarem que Deus vai continuar a fazer grandes coisas em vós e através de vós. Recebam esta palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, em nome de Jesus, recebam esta palavra. Queridos irmãos, tem sido um prazer estar aqui. Na sexta-feira estivemos naquela linda igreja lá em São José. E foi um tempo agradável ali, onde nós ministramos a palavra de Deus. E ali nós identificamos alguns motivos que nos impedem de fazer missões. Apenas queria realçar um dos motivos que nós identificamos. E, de facto, para mim, esse é um dos piores motivos, que é a falta de visão. Muitas igrejas hoje não fazem missão, não é por falta de recursos, não é por falta de capacidade financeira, mas, acima de tudo, é por falta de visão. E nós oramos naquele dia à noite, na sexta-feira à noite, para que Deus possa renovar continuamente a nossa visão, para que a nossa perspectiva em relação à missão possa ser uma perspectiva contínua e permanente. Ontem à noite tivemos o prazer de estar ali em Concord e analisamos, vimos, identificamos algumas razões por que devemos fazer missões. Como viram, o meu objetivo não foi trazer alguma coisa nova, apenas recordar alguns princípios básicos que nós encontramos na palavra de Deus, com o objetivo de nós percebermos que, de facto, há muitas razões, inúmeras razões pelas quais nós devemos fazer missões. E uma delas eu queria destacar aqui nesta manhã, é que não há outra oportunidade através da qual o homem possa ser salvo, a não ser através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Evangelho salva. Quantos podem dizer amém? Só o Evangelho liberta. Só o Evangelho é a resposta total para o homem total. E Deus nos colocou esta responsabilidade. Deus nos comissionou. Falámos do ID. E o ID, de facto, continua a ecoar na nossa mente, no nosso coração. O ID continua bem presente na igreja. E como igreja nós precisamos de perceber que Deus nos comissionou, Deus nos ordenou. É um imperativo bíblico o sentido de irmos e pregarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus. Nesta manhã eu quero-vos trazer uma perspectiva sobre a Europa. Eu não chamaria aquilo que eu irei compartilhar convosco nesta manhã um estudo bíblico no sentido tradicional do termo. Eu iria trazer-vos algumas premissas, alguns raciocínios, algumas questões que são muito prementes e que são importantes para nós percebermos porque que a Europa é um campo missionário. Eu penso que há uma intenção por trás desta reflexão missionária e os irmãos identificaram aqui países muito especiais na Europa. Sem dúvida nenhuma que a Espanha é um país caracterizado pela frieza das pessoas em relação a Deus e não foi à toa que os irmãos escolheram este país. A Grécia, um país
que outrora deu um contributo inestimável para a história da civilização ocidental, através do pensamento dos grandes filósofos, hoje é um país absolutamente apático em relação a Deus. E Portugal continua a ser um país esmagado pela idolatria, dominado pela idolatria. Até alguns sociólogos que nos anos 50, nos anos 40, anos 50, previram que provavelmente Fátima, o santuário de Fátima, à medida que os anos fossem decorrendo, à medida que a secularização se fosse afirmando, provavelmente o santuário de Fátima iria entrar em crise, ou seja, aqueles milhares de pessoas que até então convergiam para aquele lugar, provavelmente iriam diminuir, mas qual não é a estupefação dos sociólogos, que não só não diminuiu, como assustadoramente aumentou. Ou seja, hoje, no século XXI, Fátima continua a ser uma das grandes referências da idolatria, não só na Europa, mas também, infelizmente, no mundo. Então, queridos irmãos, Portugal é um país ainda dominado pela idolatria. E eu percebo que há uma preocupação por parte dos irmãos em identificar estes países, não apenas para orarmos por estes países, como nós temos feito, mas, acima de tudo, para agirmos em relação a estes países. E nós precisamos urgentemente que Deus se mova, mas, acima de tudo, irmãos, que a igreja com visão se mova, no sentido de criarmos sinergias, potencialidades, para que novas portas ao Evangelho sejam abertas e assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado, seja proclamado àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu trouxe-vos um PowerPoint, não sei se as imagens serão as melhores, não sei se os irmãos terão condição para acompanhar, mas eu escrevi algumas coisas interessantes e assim os irmãos podem ir acompanhando. E o objetivo é chegarmos ao fim dos 25 minutos que nós temos e percebermos porque que a Europa é um campo missionário. E parte desta premissa, parte deste princípio, a Europa é de facto um campo missionário. A Europa é de facto um lugar que carece de missionários. A Europa é um continente que necessita urgentemente que missionários não comprometidos com um sistema e com uma organização, mas missionários comprometidos com a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos podem dizer amém. Não missionários comprometidos com uma instituição, com uma visão institucionalizada, mas missionários comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Com o fogo do Espírito. A Europa precisa deste tipo de missionários. Queridos irmãos, a Europa é um campo missionário. A Europa foi considerada o mundo cristão ao longo dos séculos, e a história afirma isto claramente. A Europa, durante muitos séculos, foi considerado como que o mundo cristão, ou seja, o mundo cristão era especificamente a Europa, porque até então o Evangelho ainda não tinha sido disseminado pelo resto do mundo. Historicamente, foi a partir da Europa que aconteceu a universalização do cristianismo. Ou seja, o id que nós encontramos no livro, no Evangelho de São Marcos, ele ganhou a sua expressão, de facto, a partir da Europa. Foi a partir da Europa que o evangelismo e que a universalização do cristianismo aconteceu. Há uma coisa interessante que eu gostaria que os irmãos pensassem e refletissem comigo acerca disto. A partir do início do século XIX, houve uma mudança de paradigma da Europa. E muitas pessoas não percebem isto. É por isso que, na Europa, muitos sistemas de evangelização estão absolutamente obsoletos. Muitas estratégias de evangelização da Europa não funcionam. Eu não sei se os irmãos têm esta ideia, não sei se há aqui alguns pescadores. Os irmãos sabem que para nós podermos pescar e termos sucesso na pesca, é importante não apenas ter uma boa cana de pesca, é importante não apenas ter bons artefactos de pesca, mas o isco é fundamental. Se eu quiser ir à pesca com o isco errado, eu posso levar 1 dia, 2 dias à pesca e não apanho rigorosamente nada. Até há uma história muito engraçada de alguém que ficou surpreendido porque estava a pescar o pé de uma outra pessoa e essa pessoa que tinha chegado primeiro já estava há umas 2 ou 3 horas à pesca e não apanhava nada. Entretanto, apareceu uma outra pessoa e em 5 minutos apanhou 2 peixes e ele ficou surpreendido e até com raiva. Como é que é possível eu estar aqui há 3 horas e não ter apanhado nada e de repente aparece um camarada que chega aqui e em 10 minutos apanha 2 peixes? E ele virou-se para o outro e disse, mas como é que você conseguiu esse sucesso? E ele disse, olha meu amigo, com esse isco, nem durante uma semana você apanha alguma coisa. E de facto, queridos irmãos, hoje há, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva errada em termos de evangelismo na Europa, porque nós não refletimos e esquecemos que a Europa mudou de paradigma, mudou de objetivo, mudou de direção intelectual, mudou de convicções profundas em termos da sua existencialidade.
como veio ali naquele PowerPoint, o objetivo é dar a ideia de dois caminhos. A Europa ia num determinado caminho e a partir do início